Boa noite, irmãos. Salve a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Olha, eu vou dizer que vocês são experts. A estratégia de colocar uma percussão dessa aqui, antevindo ao pregador, ele já chega aqui pegando fogo. Porque ele senta bem ali, sente o extremo terra no coração. Quando ele vem de lá para cá, ele já vem sapateando. Irmãos, é sempre um prazer muito grande estar à minha casa, Igreja Batista em Coroadinho. E eu sei disso por quê? Porque eu visito outras igrejas a convite para levar mensagem. E sabe quando é que a gente se sente parte da casa? Quando no momento do louvor você não se retrai. Porque você se conecta com o louvor. Mas quando você está num ambiente que você não tem familiaridade, você leva um tempão para conseguir entrar, acompanhar o ministério do louvor que está tocando. Mas quando eu chego aqui, isso não acontece. Eu já chego no embalo junto com o ministério do louvor, já me sinto em casa. Me lembro do dia que eu estava indo embora, pedindo autorização do meu pastor. Pastor, tem uma igreja que quer me levar e eu só vou se o senhor deixar. E ele disse, se é para o crescimento do reino, pode ir. Mas se não der certo lá, pode voltar. E eu ainda hoje sinto esse acolhimento. É tão tanto que eu, quando eu passo da porta até chegar ao lugar onde eu vou me sentar, eu levo mais de meia hora. Porque eu vejo no meio do campainho aqueles rostos que eu conheço, eu salto de alegria em cumprimentar cada um deles. E assim também eu percebo da parte daqueles que me conhecem também em fazer o mesmo cumprimento comigo. Eu hoje estou apenas acompanhado do meu filho número 2, o Azar, fica em pé. Quando eu saí desta igreja, ele tinha 6 meses de idade. Quando eu fui ao outro ministério, ele estava com 6 meses de idade. Minha esposa não está hoje me acompanhando, que ontem, depois de alguma alimentação, ela não se sentiu bem, está desde ontem indisposta. Talvez hoje nem eu poderia estar aqui. Quero compartilhar com os amados irmãos. Meu pai está fazendo um tratamento de câncer e ele fez radioterapia há quase 3 anos atrás e agora ele começou a quimioterapia. Fez a primeira sessão essa semana e hoje ele passou mal e está internado na doutora Bela. Amanhã provavelmente passarei um dia lá. E essa semana minha esposa perguntou, tu vai dar conta de pregar? Eu disse, eu não, mas o Senhor prega por mim. E aí ela fez logo uma jarra desse tamanho aqui de chá de camomila. Tomei a metade em casa, tomei a outra metade quando eu estacionei o carro ali, e o restante eu deixo por conta do Senhor, para que assim Ele possa estar nos conduzindo. A nossa alegria, a nossa satisfação é tremenda de podermos estar aqui com os amados irmãos nessa noite. Peço que ponham em suas orações. Meu pai, ele ainda não é crente, Ademar Ribeiro, ele está nesse momento Nova Loura, e assim desejar orar por ele, eu ficarei imensamente agradecido. Eu convido os amados que possam abrir suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo de número 2. Estou na Igreja Batista Manancial, na Vila Luizão. Já tentei sair de lá e a igreja não deixa. Estou com 15 anos naquele ministério. Nem Deus deixou e nem a igreja também tem deixado eu sair. Então, enquanto eles estão me aguentando, eu estou por lá a esse período de tempo. Meus 2 últimos filhos já nasceram lá, o menor se criou, o segundo já se criou lá também. Contabilizando 4 meninos, tá? Contagem, né? Tem 4 filhos.
3 rapazes e uma moça, e a moça vale pelos 3. Aí encontramos Gálatas, capítulo 2, o versículo de número 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque estamos reunidos na tua casa, casa de adoração, casa de louvores, ó Deus, mas também, Deus, é a casa onde nós aprendemos a abrir mão de quem nós somos para entrarmos em comunhão contigo e sermos novas criaturas para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço por cada irmão desta igreja que o Senhor traga uma palavra de edificação a eles, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, da mesma forma, meu Pai, opera nos seus corações, para que haja um quebrantamento e eles reconheçam a Ti só como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim te oro, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Tema da igreja: vivendo a compaixão. Irmãos, eu diria o seguinte: o que seria de nós se não fosse a compaixão de Deus? Eu tenho certeza que talvez mais da metade já estaria até morto, ou estaria vivendo dores por cima de dores, se não fora a graça do Senhor, a condução dele sobre as nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes que diz que nós devemos buscar a Deus enquanto nós somos jovens. Eu entendo que o texto está dizendo o seguinte: se tu procurares o caminho do Senhor enquanto for novo, tu vais livrar a tua vida de muitos problemas, de muitas enfermidades, de muitas situações adversas à vontade de Deus. E isso vai poupar na tua vida em sofrimento. Mas também não estou dizendo que pelo fato de sermos crentes nós não vamos passar situações difíceis. Nós vamos. Mas, graças a Deus, Ele tem a compaixão para conosco. Então, irmãos, o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, nos diz que nós devemos abrir mão da nossa vida, viver agora uma vida para Deus e por Deus. Então, como resultado dessa vida que se rendeu ao Senhor, nós só podemos louvar a Ele e agradecer pela compaixão que Ele tem tido para conosco. Então, tomamos como tema em Gálatas 2:20, vivendo a compaixão de Cristo. Observa lá em Lucas, capítulo de número 7, versículo 22, que Cristo, Ele é sensível às nossas dores, diz lá o texto de Lucas 7, versículo de número 22. Respondendo então, Jesus disse: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. O João Batista estava anunciando, pregando o início do reino de Deus, e aí entra em cena o ministério de Jesus. E aí ele manda os seus discípulos procurar informações para ter mais confirmações. Não que João não tivesse essa confirmação, mas para que aqueles próprios discípulos que foram perguntar a Jesus tivessem as certezas daquilo que estava acontecendo. Então Jesus manda dizer a eles: diga para João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus Cristo está dizendo para aqueles dois homens que foram fazer perguntas para Ele,
se ele era o Messias que havia de vir, ele chega e esclarece. Os sinais dizem, respondem às suas perguntas. Nós podemos perceber que no início do ministério de Jesus, ele demonstrou essa imensa compaixão para com o humano. Ora, nós passamos lutas, muitas dores. Nós poderíamos até ir além dos significados literais da palavra. Quando Deus diz que cegos veem, não se trata simplesmente da visão ocular, mas do momento em que Deus permite ao homem olhar, ver e contemplar a face do próprio Deus. Quando coxos começam a andar, é no sentido de que agora eles tomam um direcionamento correto para a sua vida, porque Deus teve compaixão deles, sustentando-os até aquele momento, onde agora, conhecendo o verdadeiro Deus, tem condições de firmarem as suas pernas e trilharem o caminho da verdade. Porque ele diz que largo é o caminho da perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação. Então Deus veio pela sua compaixão e endireitou o nosso andar, a nossa maneira de ver, de perceber, de agir neste mundo. Tudo isso porque Ele primeiro nos amou, quebrantando assim os nossos corações, fazendo com que nós então pudéssemos contemplar a sua beleza, a sua majestade e podermos assim prestar a Ele o perfeito louvor, entregando as nossas vidas em adoração. Ele continua o texto dizendo que leprosos são purificados. Quando a gente pensa acerca da lepra, no contexto bíblico ou na época bíblica, havia uma discriminação muito grande. Alguém leproso era colocado fora da sociedade, afastado até da sua própria família. Mais do que a lepra, o pecado faz isso. Não em relação à sociedade, não em relação à família, mas ela faz uma imensa separação entre o homem e Deus. E eu acho que talvez essa seja das enfermidades listadas aqui, a mais grave de todas elas, é aquela que afasta o homem de Deus. Mas foi a compaixão dele que sarou isso, que pôs o seu bálsamo sobre as nossas vidas. Ele não leva mais em conta os nossos pecados a partir do momento em que nós nos rendemos a Ele. Ele nos traz de volta para o seu convívio, para a sua presença, para contemplarmos as belezas que Ele tem feito para as nossas vidas. Quando nós voltamos lá na Bíblia, no livro de Gênesis, e nós vamos na criação, nós percebemos o quê? Deus é o maior de todos os artistas e pintor. Ele desenhou esta terra que nós pisamos com um capricho inestimável, onde nenhum homem que seja capaz de fazer qualquer imagem, qualquer escultura, seria capaz de superar a beleza da criação de Deus. E Ele fez isso, sabe para quem? Para nós. É tão tanto que Ele primeiro fez todas as coisas, e o último ato da sua criação foi o ser, a sua imagem e a sua semelhança. E Ele nos presenteia com isso. E Ele quer estar conosco. Ele tem o prazer de estar conversando, dialogando, de compartilhar a vida dele conosco, e quer que nós também compartilhemos o nosso viver com Ele. Isso é compaixão demais. Todos nós conhecemos a história lá do princípio. Sabemos que o homem parece que não se contentou com tamanha gratidão, tamanha bondade de Deus para com o homem. Ele queria mais e estragou as coisas, criou dificuldades aonde não existia dificuldade.
Mas nem por isso o amor de Deus foi diminuído. Nem por isso ele deixou de ter compaixão. E olha só onde nós estamos. Período da Páscoa. A Páscoa, eu digo que é a maior de todas as festas cristãs. Eu digo que ela supera o próprio aniversário da igreja. A gente capricha no aniversário da igreja, não é isso? Faz danças, coreografias, encenações, embeleza, reforma. Parece que é um período que a gente gosta de reformar a igreja, pinta as paredes, para que no aniversário da igreja tudo esteja lindo e perfeito. E é louvável nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão pelo dia que a igreja completa mais um ano de existência no bairro. Mas, mais belo do que isso, é o que acontece na Semana Santa. É muito mais digno de honra, de glória, de louvor. O dia em que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para que no terceiro dia nós pudéssemos estar hoje aqui, glorificando e reconhecendo esse grande ato de amor do nosso Senhor Jesus. Essa semana na minha igreja aconteceu um problema. Uma parte do trabalho que estava sendo preparado para o domingo de Páscoa amanhã. E aí eu disse, logo no dia da Páscoa, dois ministérios entraram em conflito numa situação. E eu disse, não vai dar tempo de resolver isso. Suspende o que estava programado. Porque se apresentarmos, um lado vai estar risonho, o outro lado vai estar rixoso. De um lado vai ter contentamento, do outro lado vai ter mágoa. Disse, resolvemos depois, mas nós não podemos macular o culto, o mais belo culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Está lá, em suspenso, o problema para ser resolvido pós-Semana Santa. Porque essa festa é a mais importante. Ao dia em que nós vemos a compaixão de Deus, o dia que Ele foi à cruz, morrer por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que nós pudéssemos hoje estar aqui louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo que os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Essa palavra tem uma dimensão incalculável. A gente viu alguns episódios no texto bíblico de pessoas que ressuscitaram. Mas esses que ressuscitaram aqui nesse contexto tornaram a experimentar a morte. Mas o texto está mais se reportando a uma outra ressurreição. Aquela que inclusive já tem acontecido. Aconteceu na vida daquele que já entregou a sua vida para Jesus. Pode o corpo morrer, mas o Espírito já é de Deus, já foi vivificado, já foi ressuscitado com Ele. Só estamos ainda prisioneiros dentro deste corpo mortal. Mas nós já somos pessoas ressuscitadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já entregaram suas vidas a Ele. E a parte final diz, aos pobres é anunciado o Evangelho. Eu não sei o porquê desse pobres aqui nesse contexto. Mas uma coisa eu gosto desse texto que diz, o Evangelho é anunciado. Essa parte, ela tem um valor imenso. Anunciar o Evangelho. Talvez esse foi a maior das notícias que Jesus quis dizer aos discípulos de João Batista. Ele disse, olha, o Evangelho das Boas Novas, ele está sendo compartilhado com todas as classes sociais. E isso é o que deve ser memorável nesse texto de Lucas capítulo 7, versículo número 22. O anúncio que nunca pode parar. O anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vivendo a compaixão de Cristo, também podemos perceber que Cristo, Ele tem perdoado os pecados, ainda em Lucas, agora no capítulo de número 5, nos versículos 23 ao versículo de número 24, diz o texto,
Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-me e anda? Quando Jesus entrou nesse contexto diante do seu público, ele tomou para si a autoridade que era dele de fato. Ele disse, eu sou Deus, e eu tenho autoridade para perdoar pecados. Porque no contexto, só quem podia operar para perdão de pecados era o sacerdote, o sumo sacerdote, e através de todo um ritual de oferta, de sacrifício, para que o pecado fosse perdoado. Mas quando a gente vai lá no Salmo 51, o texto diz que Deus já tinha abusado daquilo ali. Porque o carneiro queimava, e depois que o homem queimava o carneiro, voltava à promiscuidade do seu pecado. E aquela oferta para expiação do seu pecado era totalmente invalidada. E aí agora Jesus chega e diz, olha, o que te parece mais difícil? Levanta e anda, ou estão perdoados os teus pecados? Porque Jesus não estava oficialmente reconhecido pelos homens como um sacerdote, embora ele tinha o sumo sacerdócio universal. Mas isso foi um confronto muito grande. E essa é uma compaixão de Deus. Romanos 6, 23 diz que o pecado está sobre todos nós. Ele tem um produto, tem um resultado, ele tem uma consequência, e é morte. Não do corpo, mas da alma, do espírito que Deus deu, da possibilidade do homem se relacionar com o Senhor, dessa morte que o pecado está falando. E agora Jesus vem e diz, eu vou perdoar o pecado. Eu estou aqui para perdoar o pecado. Se você reconhecer Jesus como seu Senhor, Ele perdoa o teu pecado. E aí a gente vai e pensa assim, qual é o meu pecado? É mentira? É fofoca? É avareza? É dureza? A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui nós vamos continuar pecando. Porque nós somos falhos, nosso corpo, a nossa natureza está corrompida. Por mais conhecedores da palavra de Deus que nós possamos ser, por mais esforço que nós procuremos fazer da vontade de Deus, não tem um dia sequer que a gente não peque. Eu diria até mais de uma vez durante o dia. Mas quando Jesus diz que está perdoando o teu pecado, Ele não está tratando dessas coisas que nós fazemos corriqueiramente. Mas Ele diz de um pecado em específico. O pecado da rebeldia, da submissão a Deus. Quando a gente vai evangelizar, a gente costuma ouvir algumas respostas. E a pessoa diz assim, não, eu quero me preparar primeiro para depois me converter ao Senhor. A pessoa que diz isso, ela nunca vai encontrar o caminho do Senhor. Porque eu não tenho em mim nada que eu possa oferecer pelo meu pecado. O homem que há em mim, ele é mau, ele é corrupto, ele é corrompido pelo pecado. Esse mundo, ele tende a nos atrair para aquilo que é ruim. Então nós, sozinhos, não conseguimos nos livrar disso. Aí você entra numa maratona. Não, para essa semana eu vou lutar contra esse pecado. Nessa outra semana eu vou lutar contra esse outro pecado. E aí você faz algumas listas de atividades que você possa tentar para se afastar daquela prática de pecado. E o homem vai falhando, vai falhando, vai falhando. Por quê? Porque Deus não está no seu coração. Porque ele ainda não foi de fato perdoado por Deus. Ele ainda não foi liberto do pecado. E aí Jesus vem e diz, eu posso te perdoar. E o perdão que eu te dou, ele não tem prazo de validade. Ele não está sujeito até o teu próximo erro.
ele tem uma garantia, ele dá o seu próprio selo como Penhor, de que ele te salvou, de que ele confirmou o teu perdão. Ele continua, o texto continua dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecado, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus está dizendo: vocês precisam entender que eu tenho o poder sobre a terra, e não é qualquer poder, é o poder de perdoar o pecado. O pecado. Tem um hino do cantor cristão, eu sou péssimo para cantar. Eu também não sou bom em decorar. E tem um texto lá que diz assim: e o meu pecado foi perdoado. E os irmãos, às vezes, quando vão cantar, trazem no plural. A gente já está tão acostumado a cantar o hino. Me ajuda, gente, qual é o hino? O nome do hino? Mas as pessoas. Oi? Deixa quieto. Mas o cântico diz assim: o meu pecado foi perdoado. E as pessoas cantam e, na ligeireza de cantar, colocam um plural. Quando se coloca um plural, eu digo que já está se tratando de outros pecados, os pecados corriqueiros. Mas o hino está te chamando para adorar porque ele te perdoou do pecado que te afastava de Deus. Esse pecado é o que está lá no hino, que é cantado. Acharam? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Meu pecado. Não é assim que está lá? É no singular. É o meu pecado, não é os meus pecados, não são as muitas falhas que eu tenho, mas é um pecado singular que o cântico está tratando. E eu observei isso um bom tempo. Os irmãos sempre atropelam e cantam no plural. Eu sei que a gente vai falando, vai falhando, a gente tem que pedir perdão a Deus que não quer. Mas ele está dizendo aqui que ele tem poder para te perdoar sobre aquilo que é mais grave, é a tua rebeldia, aquilo que pode trazer a maior de todas as consequências, o teu total afastamento de Deus. Terceiro, vivendo a compaixão de Cristo, ele nos coloca agora para servir aos outros. É bom quando nós somos alvo da compaixão de Deus, quando ele olha para nós, vê as nossas dores, vê a nossa cegueira, a nossa manquidão, nossas pernas debilitadas, os nossos ouvidos agravados, a nossa lepra, o pecado em nós. É bom quando nós somos alvos da compaixão de Deus. É bom quando nós percebemos que Deus tem nos perdoado. Mas depois que Ele opera tudo isso, Ele quer mais de ti agora. Ele quer que você se torne um instrumento nas mãos dEle. Ele quer que agora você, diante de tudo aquilo que Deus já exerceu de compaixão sobre a tua vida, agora você seja a projeção da compaixão dele para as outras pessoas. Gálatas capítulo 5, no versículo de número 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Isso tudo é o resultado da compaixão dele por nós. Ele nos liberta. Agora ele continua o texto: uma vez liberto, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Tem uns irmãos que têm um entendimento equivocado do que é perdão. Entende que agora que Deus perdoou, pode fazer de um tudo na vida dele. E aí alguns usam até jargões e dizem assim: olha, não mexe comigo porque eu sou filho de Deus. Não mexe comigo porque eu sou o filho do dono. Isso não é para tu estar enchendo a tua boca e usar isso como arma de ataque contra as pessoas. Não foi para isso que Deus te libertou.
Ele te libertou para que você então pudesse contemplar a face dele, primeiramente. Para que você pudesse perceber o seu estado de miséria que você vivia até antes dele te perdoar, até antes dele operar a liberdade na tua vida. Aí aquele que verdadeiramente experimenta a liberdade do Senhor, ele se sente leve, ele se sente suave, e ele agora sente que ele tem condições de caminhar uma vida que agrade a Deus. E aí a continuidade do texto diz assim: mas se servimos uns aos outros pelo amor. Ainda nesta igreja, quando eu me congregava aqui há um tempo atrás, já tem 15 anos que eu saí, muito sedento pela leitura da palavra de Deus, vi lá em Mateus capítulo 7, capítulo 11, não vou me recordar agora, que fala sobre o fardo de Deus ser suave. E eu estava nos meus primeiros anos de conversão. Meus irmãos, eu briguei com aquele texto. Disse: como que um negócio desse pode ser suave e ser leve? Porque quando eu estava lá no mundo, na perdição, que eu não tinha consciência das consequências dos meus atos, ou seja, eu pecava e não me importava se aquilo ia trazer retorno na minha vida. Eu não sentia peso nenhum. Eu não sentia nada agravando a minha vida. Eu não sentia que Deus iria me cobrar lá na frente, nada. Eu simplesmente continuava vivendo e curtindo, e achando que a vida estava tudo numa boa. E aí um dia eu encontrei a palavra de Deus, e aí eu vi que a coisa não estava tão boa assim. E aí eu passei a travar as minhas lutas pessoais, espirituais. Deus começou a trabalhar, e foi aí que Ele começou a dizer: ei, sabe aquilo que tu fazia de errado agora? Eu vou te cobrar. Sabe aquilo que tu ignorava da minha palavra, porque tu não conhecias? Eu vou cobrar dela agora. E aí eu comecei a sentir aquele peso. Mas Deus é tão bom que nos faz aprender uma peça de teatro, irmãos. Trabalhou isso aqui. Os irmãos estavam aqui, cada um carregando uma cruz. Aí tinha uma cruz de ouro, uma cruz de prata, uma cruz de pérola, uma cruz de não sei o que mais. E tinha uma de madeira. Todas as outras cruzes eram pequenas. E tinha uma de madeira que era pesadona. Mesmo bem grande que fizeram aquela cruz. Não lembro quem eram os irmãos que estavam encenando, mas a peça não sai da minha cabeça. E aí quando aquele irmão que estava carregando aquela cruz pesada, com dificuldade, andando, tentando lutar contra o pecado, ele tentando edificar a sua vida, aí entra em cena o anjo do Senhor, e ele faz assim, ele coloca a mão sobre aquele que carregava aquela cruz pesada, e de repente a cruz ficou leve, a ficha caiu. Glória a Deus. Eu entendi que eu não tenho que fazer esse esforço todo, eu tenho que obedecer a Deus. As lutas, elas são inevitáveis. Eu tenho que desfrutar agora da liberdade que Deus me deu, porque antes eu andava com dificuldade, mas na hora que Ele impôs a sua mão sobre mim, como está lá em Isaías, que diz que Ele levou sobre os seus ombros a cruz que era para ser colocada sobre os meus, eu consegui andar. Irmãos, aqui foi um regozijo tão bom, eu sentado aqui, eu gostava de sentar desse lado aqui. Foi um regozijo tão bom no meu coração, eu disse: agora eu aceito. Deixo de brigar com Deus por causa daquele texto. Irmãos, brigue com a Bíblia, brigue mesmo. Porque quando você briga com a Bíblia, é porque alguma coisa não está batendo bem.
Ou a Bíblia está querendo que você mude alguma coisa, ou você ainda não se converteu. Porque se não encaixar direito, é porque você ainda não foi liberto. Porque na hora que você for liberto, a coisa flui natural. Eu não estou dizendo que nunca mais você vai ter problema, mas daquele dia em diante você vai sentir a liberdade de Deus. E aí você tem condições agora de chegar e dizer assim: vem cá, irmão, eu vou tomar pela tua mão, vou te levar agora. Agora eu vou ser instrumento, porque agora eu entendi. A Deus já me libertou. Eu tenho condições de falar para ti, eu tenho condições de expressar o que Deus já fez na minha vida. Eu já recebi a compaixão de Deus, eu já consigo caminhar agora. O meu fardo já não é tão pesado como era antes, porque agora quem carrega o meu fardo é o Senhor Jesus. E aí eu quero dizer, se o teu está pesado, Ele quer carregar o teu fardo. E aí você serve a outro irmão, a uma outra pessoa que ainda não é cristã. Para finalizarmos, irmãos, vivendo a compaixão de Cristo, devemos compartilhar o amor de Deus. Romanos, capítulo de número 10, nos versículos de número 13 até o versículo de número 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, nós que já conhecemos a Cristo, que já fomos alvo da compaixão de Deus, eu tenho certeza que cada um de nós conhece no mínimo uma pessoa que não é crente. No mínimo uma pessoa que precisa conhecer esse Deus maravilhoso. E aí você fecha a sua boca. E aí você não compartilha daquilo que Deus já fez contigo. E aí você guarda no seu coração tudo aquilo que Deus tem feito de bom. Mas aquela pessoa que você conhece, às vezes é um familiar teu, é um amigo de infância tua, é um colega de trabalho, ou um amigo de faculdade, de escola. E eu tenho certeza que no teu coração, bem no fundo, o teu desejo é que ele vá para o mesmo lugar que você está indo com Cristo Jesus. Mas só existe uma maneira dele chegar até lá. É você falar, é você abrir a boca. Às vezes tem pessoas que convivem com outras 10 anos e um dia fica surpresa ao descobrir que ela era crente do seu lado. Você é crente? Já te conheço há 10 anos. Quanto é que você se converteu? Tem mais de 15 anos. E eu já te conheço há 10 anos e não sabia disso. Como é que pode um negócio desse? Eu perguntaria aos amados irmãos que são crentes, não precisa responder para mim: vocês gostam da salvação? Se você é grato a Deus pelo perdão do teu pecado, por que então você não compartilha esse perdão de Deus para outras pessoas? Por que você não fala para aquelas pessoas que você conhece? Vou dizer uma coisa, eu acredito que já foi dito isso aqui na igreja. Sabe quem é a pessoa mais indicada para pregar para alguém? Não é um estranho. Porque se você chega lá para falar do Evangelho de Deus para um estranho,
Na maioria das vezes a estratégia vai ser um folhetim bíblico, ou um discurso ensaiado, e aí ele talvez por uma educação deixe você falar, recebe o folhetinho, mas quando você vai embora, ele amassa aquele folhetinho, joga, alguns até são educados e guardam, mas ele fica dizendo assim: o povo chato é esse crente, fica abusando do pé do meu ouvido, fica insistindo para eu me converter. É assim quando você vai evangelizar um estranho. Ele não te recebe com bons olhos. Mas quando você vai fazer isso com uma pessoa que é próxima de você, uma pessoa que já sabe que você é crente, conhece a tua história, conhece a tua trajetória, você nem precisa de um discurso ensaiado. Você vai demonstrando para ele as benéficas de estar com Deus. E você não precisa daquele discurso insistente. Você vai dando pequenas doses. Olha, Deus é bom. Deus fez isso na minha vida. Deus trabalhou no meu casamento. Deus trabalhou nos meus filhos. Deus trabalhou no meu emprego. E aí você vai ecoando isso na mente dele. E aí não são só palavras, porque ele olha para você e vê as confirmações e diz: bom, realmente, a família dele é uma família equilibrada, é uma família sadia, é uma família que a gente sente prazer. Olha, no trabalho dele, ele é abençoado, ele é bem visto, ele é bem recebido. Aquilo que sai da boca dele é confirmado pelo viver dele. Aí a gente não precisa ser chato. Nós não precisamos ser crentes abusados. Precisamos ser crentes presentes na vida de pessoas próximas. E olha o que o texto está finalizando dizendo: quão formosos serão os nossos pés. Formosura, beleza. Deus diz que você pode ser belo, se torna bonito quando você fala do amor de Deus, quando você abre para falar da compaixão de Deus. As pessoas vão vendo isso e vão recebendo, e o reino de Deus vai ganhando, o reino de Deus vai crescendo. Eu queria, irmãos, que você baixasse seus olhos, baixasse sua vista, fechasse os olhos e pensasse na compaixão de Deus. Ele te chama a viver a compaixão de Cristo. Semana Santa, sexta-feira, o dia em que Ele entregou, fez o maior ato de amor para morrer por nós. Ele é sensível às tuas necessidades. Ele está pronto para perdoar o teu pecado. Depois que você experimentar essa compaixão de Deus, Ele agora te quer trabalhando para Ele, para servir nas outras vidas. Ele quer que você compartilhe o amor de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor Jesus Cristo, porque a tua imensa compaixão para nós, ela não tem preço. Nada do que eu possa depositar na tua presença, nada que eu possa realizar, Deus, se compara ao ato que o teu Filho Jesus Cristo fez, morrendo ali na cruz, para nos